O presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos na saída do Palácio da Alvorada esta manhã. Bolsonaro comentou a diferença de seu governo em comparação com os governos anteriores e ironizou. Vocês viram dos lucros da Caixa Econômica? A Caixa Econômica eu mostrei como era no governo do passado, de Lula e Dilma. Apesar de reduzirmos bastante os juros, o lucro quadruplicou. Era uma roubalheira, mas tem gente que está com saudade disso. O presidente perguntou: você não vê a autoridade do executivo conversando com o povo como eu, mas no ano que vem, ano de eleições, vai ter. Pode ter certeza. Alguém quer o meu lugar aí? Estou passando a cadeira. Não estou reclamando não, tá? Se não fosse eu, estaria o poste no meu lugar. Seria nacional. Estive com o coronel Melo Araújo na CEAGESP e reclamaram que era mais um militar quando o coloquei lá. Lá era caso de polícia, roubalheira e todo tipo de besteira. Hoje ele tem mais uma missão, em aldeias indígenas próximas da capital. Os índios viviam de artesanato, graças à figura que está lá em São Paulo, eles estão na miséria. O presidente prosseguiu: estamos levando lá vários caminhões com mantimentos para os índios. O governador que deveria fazer isso, já que ele quer fechar. Estamos atendendo via CEAGESP pelo coronel Melo Araújo, que inclusive comandou a rota. Antes, quem empurrava carrinho pagava 160 por mês. Tinha até autoescola para carrinho, R$1.000. As mulheres, para conseguirem box, tinham que pagar propina. Tudo documentado com testemunhas encaminhado à Polícia Federal. Tinha coleguinhas lá que ganhavam 1 milhão por mês de propina e agora ficaram brabinhos. Agora a CEAGESP passou a ser referência. Bolsonaro voltou a tratar do problema dos agricultores afetados pelas medidas restritivas. Tive informações ontem. Muita gente que plantava hortaliças está deixando de plantar. Bares, restaurantes, comércio fechado, não tem saída. Quando voltarem a plantar, vai demorar algum tempo para voltar à normalidade. Quem o patife vai culpar pela inflação? O povo, quando você fecha o comércio, vai gastar o dinheiro em outras áreas ou vai guardar. Esses produtos de primeira necessidade irão aumentar de preço. O presidente disse: amanhã sairei de novo, verei a população, vou pedir para ver a geladeira. Em São Sebastião, visitei aquelas venezuelanas. Tem um país mais ao sul que está terrível. Os problemas estão se agravando lá. Teve um cara que escreveu em um comentário que eu deveria cuidar do Brasil, que a Argentina não é problema nosso. Perguntei ao pessoal de Roraima se a Venezuela é um problema nosso. O pessoal está vindo para cá. Se qualquer país tiver problemas aqui, o pessoal vai migrar para cá. É problema nosso também. Esse cara quer que eu faça o quê? Que eu fale para não entrar? É difícil, eles estão fugindo. Bolsonaro explicou a situação dos venezuelanos forçados a migrarem. O pessoal de classes média e alta sai no começo. Estão sofrendo os pobres, eles vêm a pé. É fronteira seca, falam para fechar a fronteira, não dá. Na Venezuela não existem mais cães, gatos e cavalos, comeram tudo. O pessoal não consegue enxergar aqui no Brasil que se fosse o poste de presidente, teria fechado tudo. Usaria a situação para fins políticos. O presidente desabafou. Quando voltar o consumo da banana novamente, o patife vai dizer que a culpa é minha. Não vou falar quem é o patife. Procure no dicionário e verá que nem é tão pejorativa. Não é porque eu sou militar, não. Eu dou graças a Deus pelas Forças Armadas. Nos momentos mais difíceis em que a população precisou delas, elas se apresentaram. Você vê na história toda isso acontecer. Sempre fica um fardo bastante pesado para a gente depois, como ficou para os militares argentinos, chilenos. Excessos sempre existiram. Falando em excessos, veja os guardas espancando quem está empurrando um carrinho na rua. Antes, se o policial dava um cascudo em um vagabundo, toda a esquerda se levantava contra, fazia um escândalo. Agora ficam quietinhos porque o que está acontecendo interessa para eles. O presidente criticou as narrativas da velha imprensa também em relação à cobertura da pandemia. A TV Globo, a TV Funerária, William Bonner parece que ganhou na Mega Sena quando anuncia recorde de mortes. Tem que anunciar, mas não anunciam o número de pessoas salvas. Estão processando um ministro da Saúde nosso por causa do tratamento. Pedi insumos ao primeiro-ministro da Índia, me dou bem com ele. Ele mandou para cá. O presidente brincou. Tem remédio que mata verme. Entendeu por que a esquerda é contra? Bolsonaro relembrou. O protocolo do Mandetta era ficar em casa até sentir falta de ar. Vai para o hospital para ser entubado? Por isso a pressa para comprar respiradores.
Parabéns ao Cajuru, ele fez uma coisa brilhante. Não vou nem entrar no fato de ele ter me gravado do caráter. Ele deu uma entrevista à CNN e falou que o CEO da Pfizer levou um chá de cadeira de 10 horas de mim. A própria matéria da CNN negou, não houve isso. Mas ele falou mais, que haviam oferecido vacinas para nós e não comprei, que tinha um ex-ministro que confirmaria isso. Teve o Nelson Teich e o Pazuello. Sobra por exclusão o Mandetta, o candidato da Globo. O Mandetta diz para amigos dele, como o Cajuru, que eu poderia ter comprado e não comprei. É só ler o contrato. Não poderia ser processada no Brasil, não se responsabilizava por nada e eu ainda teria de pagar as custas. O Cajuru ajudou a comprovar de onde vêm essas mentiras. Dessa forma, o presidente concluiu: estou com a consciência tranquila, isso é muito importante. Para onde vou, raramente alguém se manifesta de forma agressiva. Eu sempre defendo o presidente porque não é fácil, numa posição que ele está hoje, que o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, e às vezes as pessoas ainda criticam que o nosso presidente não está fazendo nada para, vamos dizer, cuidar desse povo, principalmente do coronavírus. O que ele mandou de dinheiro, é o presidente da República que mandou, não foi outro que mandou. O presidente da República, até hoje, todas as nossas UTIs, todo o tratamento que foi feito, foi custeado pelo governo federal, foi feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Então é isso. As nossas famílias, ou alguma das famílias que dependeu de uma UTI, de um leito clínico, não veio de outro lugar, veio da União. Veio de um homem que tem preocupação com o povo. E o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas. Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados. Fecha aspas. Sério, ministro? Quem disse isso? A evidência disso, onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa, mesmo que a celebração seja segura e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Por que vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam? Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos templos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia, eu já visitei vários templos e posso garantir que em cada um deles encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os templos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa no último domingo, viu logo na entrada do templo um voluntário com álcool em gel e, em muitos templos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período
tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes. O tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos, e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil.